Quero dar boa noite a todos e todas que nos assistem agora pelo YouTube e dizer que a gente está aqui com uma alegria muito grande de poder compartilhar durante esse mês de maio o tema da família, como a gente faz todos os anos em nossa igreja. E nesse ano nós vamos tratar de um tema muito curioso, que acho que a gente não desenvolveu nessa jornada de ser igreja, de caminharmos juntos como corpo de Cristo. Acho que a gente nunca desenvolveu essa ideia de que os filhos têm expectativas com os seus pais. Geralmente, e todas as mensagens que eu ouvi até hoje, todos os livros que eu li até hoje sobre família, sempre falam das funcionalidades de pais para filhos. E essa funcionalidade, muitas vezes, é equivocada, porque cria um modelo que todas as famílias deveriam seguir. E um modelo que é meio que reprodutor de uma mentalidade de uma época que já não tem mais cabimento nos nossos dias, que é aquela mentalidade que diz que o marido é o provedor da casa, a mulher é a doméstica, que deve ser submissa, e os filhos têm que ser obedientes e exemplares para toda a sociedade. Esse modelo, gente, ele não existe assim com tanta facilidade. Pode ter, não posso negar que esse é um modelo que existe, mas ele não é o único mais. Nós encontramos muitas famílias que são governadas por mulheres que têm que prover a casa. Muitos lares, muitas famílias em que homens têm que se colocarem como aqueles que fazem o trabalho doméstico da casa. Filhos que têm que assumir a responsabilidade de criarem os seus pais. Olha quanta coisa que a gente vai, se a gente sair por aí, vai começar a encontrar essa diversidade que hoje comporta a natureza da família. E aí, o que acontece? Nós, principalmente os adultos desse tempo, são produtos de uma sociedade que impôs um modelo de família. E a igreja, muitas vezes, é responsável pela imposição desse modelo patriarcal, burguês, posso dizer assim? Burguês, liberal de família, que nós seguimos na nossa casa. A gente implanta isso na cabeça de nossos filhos. E com as mudanças que o mundo vem atravessando, com as grandes transformações de mentalidade, transformações sociais, transformações tecnológicas que o mundo vem atravessando, coloca para essas gerações novas que estão surgindo muitas questões. E eu tenho certeza que essa geração nova gostaria que seus pais soubessem de algumas coisas que nós, como pais, aí eu me incluo como aqueles, né, não aprenderam. Como eu disse para vocês, eu encontrei essa questão a partir do título de um livro que o meu filho estava lendo. E eu fui lá na casa dele, encontrei esse livro e o livro dizia que era o tipo de livro que ele gostaria que eu lesse. E ele estava lendo. Aí eu disse, meu Deus, o que tem nesse livro que ele gostaria que eu soubesse? O que tem nessas orientações terapêuticas, nessas orientações de família, que ele gostaria que eu soubesse? E aí, então, eu convido vocês a caminharem junto comigo, a descobrirmos, através das Escrituras, o que a gente precisa aprender nesse tempo de hoje e que seria importante para que os nossos filhos compreendessem. Hoje vamos começar falando sobre isso. O primeiro tema é o fato de que a gente tem um passado. A gente tem um passado. A primeira coisa que os meus filhos gostariam que eu soubesse é o fato de que eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Eles querem ouvir a minha história. Vocês sabem que eu estou para ser avô. E meu filho, curiosamente, me deu um presente no meu aniversário.
Eu pensei que era uma coisa assim que eu ia usar para mim. Ele disse, olha, pai, desculpa, mas o seu presente de aniversário não é para você, ele vai ter que voltar para o seu neto. Aí sabe o que é? Uma agenda para que eu escrevesse a minha história de vida para que meu neto um dia leia. Eu tive que voltar atrás nas minhas memórias. Aí eu fui lá nos meus papéis, nos meus esconderijos, né, para descobrir fotos, descobrir coisas do meu passado. Eu tenho um passado. E essa é uma coisa que os nossos filhos gostaria que nós tivéssemos convicção. Esse passado, que muitas vezes nos assombra e nos assusta. Eu queria convidar vocês a lerem a palavra de Deus no texto que se encontra em Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha que bacana, não é? Esqueçam, não sofra com isso. E aí, se você olhar direitinho lá no seu passado, você ainda carrega muitas lembranças, muitos traumas, muitas experiências vividas que você carrega consigo, que fazem com que você seja quem você é. E é disso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo, desapega disso, mas se dê conta, porque você tem um passado. Você tem um passado, você existe. E se você chegou até aqui, é porque você nasceu, cresceu e aí chegou até aqui do jeito que você é. Hoje, então, nós vamos tratar desse assunto. Todos os filhos, de um modo geral, gostariam que seus pais soubessem lidar melhor com o seu passado. Sabe aquela coisa de você dizer para um filho assim, mas no meu tempo não era assim. No meu tempo era melhor. Duvido. Duvido. Era melhor? Não era. Tem os mesmos problemas, só não tem a mesma tecnologia, não é? Mas era do mesmo jeito, as mesmas traquinagens, as mesmas brincadeiras, a gente fazia assim. Não com as mesmas tecnologias, claro. Então, os meus filhos gostariam que eu me desapegasse um pouco dessa lembrança romântica do meu passado, como se fosse melhor do que o presente deles. E não é. Nós temos um passado. E eles gostariam que nós olhássemos para esse passado com o mesmo olhar que eles olham para as dores, os sofrimentos, as angústias, os sonhos, as esperanças que eles têm hoje. Por isso que a nossa frase provocativa é sobre essa relação que a lembrança do passado provoca na gente. A base para o cuidado em família é a relação que desenvolvemos uns com os outros. Porque é assim que a gente constrói as nossas relações. Lembrando do que nós aprendemos e muitas vezes querendo evitar que nossos filhos, que nossos netos corram os mesmos riscos que sofremos. Muitas vezes naquela ânsia de poupá-los de sabores, de traumas, né? De perdas que a gente já passou, mas nós não gostaríamos que eles passassem também. E aí, então, a gente vai construir algumas expectativas equivocadas sobre os nossos filhos, a gente vai descobrir que eles são pessoas e que eles não necessariamente têm que passar pelas mesmas coisas que passamos. Necessariamente, eles não têm que fazer as mesmas escolhas que nós fizemos. Quando a gente pensa na relação que a gente tem com o nosso passado, tem duas coisas que envolvem, duas circunstâncias. A primeira é que só podemos oferecer para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas com quem convivemos em nossa casa, aquilo que nós já carregamos em nossa bagagem. Todo mundo tem uma bagagem, que são os seus aprendizados, suas experiências de vida, todo mundo tem isso. E essa é a única coisa que eu posso oferecer para os meus filhos. Se eu tive uma relação familiar sem amor paterno, por exemplo, eu vou ter muita dificuldade de oferecer amor paterno
aos meus filhos, e assim por diante. Eu só posso oferecer aquilo que eu recebi, o que eu trago das minhas experiências vividas. A segunda circunstância é que alimentamos expectativas quanto ao comportamento e atitude dos outros. Não, eu quero que meu filho faça tal faculdade, eu quero que meu filho tenha tal emprego, eu quero que minha filha case de véu grinaldo na igreja, entrando solene e maravilhosamente com o pai ao lado. Olha, gente, a gente alimenta cada expectativa que nem sempre a gente consegue alcançar. E se não alcança, a gente se frustra. É motivo de tristeza, de dor, e é muitas vezes de conflito em família, porque as minhas expectativas não foram atendidas pelo outro. E isso se dá do outro lado também. Filhos que têm expectativa de pais que façam as mesmas coisas que os pais dos coleguinhas fizeram. Ah, mas o pai do meu coleguinha deu para ele um presente X, Y, Z. O tênis que o pai do meu filho, do meu colega comprou é fantástico, eu também quero. Então essas expectativas, elas existem do outro lado também. Os filhos têm expectativas equivocadas quanto a gente também. Então, meus queridos, minhas queridas, que estão aí pensando nesse passado que nos assombra, antes da gente pensar no que a gente espera dos outros, no que a gente espera da nossa casa, dos nossos relacionamentos familiares, vamos parar para pensar no que a gente tem oferecido para as pessoas que nós amamos. O que a gente tem oferecido para as pessoas da nossa família, da nossa casa? O que eu ofereço para os meus pais? O que eu ofereço para os meus filhos, se você tem filhos? O que eu ofereço para os meus netos, se você tem netos? O que você oferece para os seus avós, se você ainda tem avós vivos? Então, antes da gente pensar nisso, vamos pensar nessas coisas. A palavra do profeta Isaías é um chamado profético para o povo de Deus. E ele vai dizer, se você ler o contexto desse versículo, que nós lemos no começo da mensagem, você vai verificar que o profeta está falando de coisas que Deus está preparando para o futuro de Israel. O povo de Deus está para receber bênçãos. Deus está cuidando do seu povo. Deus está conduzindo a história do seu povo. E era preciso, então, que eles se desapegassem daquilo que lhes aprisionava a um passado. Tanto dessas lembranças, da gente querer que aquilo que era bom do passado se repita, mas também daquelas coisas que nos travam, que nos deixam parados, que nos deixam aflitos, muitas vezes sofrendo por causa das nossas lembranças ruins. O chamado profético era para que o povo de Deus se preparasse para um novo tempo, em que Deus traria salvação, prosperidade, bem-estar para todos e todas. Era essa a promessa divina. E Deus tem essa promessa para a nossa casa. Deus tem promessa de salvação para todos da nossa casa. Deus tem promessa de prosperidade para todos da nossa casa. Deus tem promessa de bem-estar para todos da nossa casa. E a gente precisa superar certas atitudes saudosistas, que lembram do passado como sendo melhor que o presente, atitudes que lembram de situações incômodas, que mexeram com as nossas emoções, essas lembranças que nos traumatizam, que nos deixam para baixo e que às vezes até causam angústia e depressão. São lembranças ruins que provocam as nossas emoções. Se nós queremos experimentar esse melhor que Deus está preparando para a gente, está na hora da gente rever as nossas atitudes. Precisamos aprender a lidar bem com essas lembranças do passado, a saber que o que ficou no passado ficou lá. Ele não está mais aqui. Seja bom ou ruim,
Aquilo que você viveu no passado ficou lá no passado. Precisamos aprender a lidar com esse passado que tivemos. Esse passado nos ajuda a compreender quem somos hoje. Eu sou o resultado dessas experiências vividas. Foram essas experiências que me trouxeram até aqui. E eu preciso estar consciente disso, que o meu presente é resultado do meu passado. Mas eu preciso aprender também que tem um futuro, que está sendo trabalhado por Deus. Que Deus, inclusive, já está lá no meu futuro. Ele já está presente. Tem 3 coisas que eu acho que nós, nas nossas relações em família, nós temos que sempre pensar sobre essa questão da relação passado, presente e futuro. Olha só. 3 coisinhas que devem tomar o nosso pensamento nessa reflexão. Primeiro, qual é a base da relação com as pessoas da sua família? O que motiva você a cuidar, por exemplo, do seu filho, da sua filha, dos seus pais, dos seus primos, dos seus avós? O que motiva, dos seus irmãos? O que motiva você a cuidar dessas pessoas? Por que você mora ainda com eles? Por que você convive com eles? Tem aquele negócio dos almoços de família de domingo, né? E geralmente tem briga por causa de política, por causa de futebol. Mas por que você vai lá ainda? Se sabe que vai ter briga, se vai ter discussão, você vai ter que ver aquele cunhado que você não gosta. Por quê? O que move a tua relação com a tua família? Qual é a base que você tem? A segunda é como o seu passado ou o passado da sua família influencia suas atitudes para com a sua família. Ah, mas a minha mãe fez isso comigo, eu não vou mais falar com ela. Ah, mas a minha irmã me passou para trás. O meu irmão fez isso comigo. Então, mágoas, ressentimentos do seu passado, será que influenciam ainda suas atitudes? Você idealizou esse passado de uma maneira que isso faz você ter uma compreensão equivocada sobre sua casa, sobre as pessoas que convivem com você? Como o seu passado influencia suas atitudes. E uma terceira coisa é como que você imagina que as suas atitudes podem influenciar o futuro da sua família. A maneira como você está cuidando das pessoas, convivendo com elas, demonstrando o seu afeto, isso ajuda a construir um futuro melhor? Você está investindo, digo, não financeiramente, né? Que investimento é uma palavra muito financeira, né? Econômica. Mas não é disso que estou falando, mas investir em termos de tempo, em termos de atenção, de diálogo, de confiança com aqueles que convivem. Você está investindo nisso para que haja um futuro melhor para a sua casa, para a sua família? Você está cuidando do seu caráter, da sua reputação, para que a sua família seja influenciada pela sua maneira de ser? Então, são questões para a gente pensar nesse momento. Aquilo que deve motivar o nosso relacionamento em família, fazer com que a gente tenha um relacionamento prazeroso na família, é isso que vai influenciar toda a formação do ambiente de convivência da nossa casa. Aquilo que serve de base para a minha relação é o que vai nutrir todas as coisas que vão formar, seja o ambiente de convivência, seja até o caráter das pessoas que convivem comigo. O problema é que tendemos a reproduzir modelos que a gente aprendeu no passado, modelos daquilo que recebemos e, muito provavelmente, isso vai refletir-se na atitude das pessoas com quem convivemos. É preciso a gente lançar um olhar para o nosso passado, sim, e encontrar as marcas que nossas experiências, boas ou ruins, deixaram em nós. Quais são as marcas do meu passado que eu tenho na minha maneira de falar, na minha maneira de me dirigir? Eu sou uma pessoa
que eu sempre fui, assim, me disseram que sou muito orgulhoso, muito altaneiro. Eu sou mesmo, né? Inclusive, quando eu fico nervoso, eu falo difícil. Eu não falo palavras de baixo calão, nunca. Mas falar difícil é comigo mesmo. Eu vou no dicionário e procuro aquelas palavras mais estapafúrdias, mais estrombóticas que você possa imaginar. Tem uma coleção delas na minha memória e eu solto na hora, né? Às vezes a pessoa está sendo xingada por mim, mas eu usei uma palavra que ela não conhece e ela acha que isso é uma maravilha. Pronto, resolvi meu problema. Mas olha, gente, isso é uma marca do meu passado. Eu preciso vencer isso, porque isso me torna uma pessoa arrogante. As pessoas acharem que eu sou superior a elas e eu não sou. Eu sou igual a todo mundo. Eu tenho as mesmas paixões, as mesmas dores, os mesmos problemas. Então eu preciso revirar a minha memória para eu tirar esse entulho, me livrar desse entulho que continua me incomodando, que causa esses incômodos emocionais. Isso, gente, se a gente consegue fazer isso, é o começo de uma grande transformação. A pergunta é, o que eu posso aprender com o meu passado? Essa é a questão. Tem um texto nas Escrituras, que é o Salmo 139, e eu queria trazer este salmo para a gente pensar nessa relação que a gente tem com o nosso passado. O Salmo 139 traz um exercício de memória, de reflexão, de lembranças, de que nós temos algo que nos inquieta, que nos interpela o tempo todo, e Deus sabe do que se trata. Então, eu queria encontrar neste salmo 3 coisinhas que nós precisamos aprender a lidar quando tratamos das nossas relações, a começar pela nossa relação com Deus. A primeira coisa que precisamos aprender é o fato de que nós somos amados por Deus do jeito que nós somos. Ah, o meu passado, pastor, foi muito feio. Eu tenho vergonha do meu passado. Mas Deus não tem vergonha do seu passado. Deus não tem vergonha nenhuma de você. Ele sabe qual é a sua vida. E Ele te ama exatamente por causa do passado que você teve. E é por causa do seu passado que você chegou até aqui e é a pessoa que você é. Deus nos conhece tão intimamente, mais do que somos capazes de nos conhecer. E Ele não se envergonha de ser o Deus de gente como a gente, de ser o Pai amoroso de gente como eu. Ele não tem vergonha disso. E é por essa razão que Ele nos ama tanto, porque Ele nos acolhe e nos ama do jeito que nós somos. O salmista, ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele sabe quem você é, meu irmão, minha irmã. Ele conhece você por inteiro. Ele sabe do seu passado melhor do que você mesmo. Todos os meus caminhos, diz o salmista, te são bem conhecidos. Você sabe tudo por onde eu andei. Todas as coisas que eu fiz no verão passado, como é aquele título daquele filme, né? Todas as coisas secretas que eu fiz achando que ninguém estava vendo, mas Deus estava lá com você. Ele nunca te desamparou. Ele nunca deixou você sozinho. Então, pode ter certeza, Deus sabe quem você é. E é por Ele saber quem você é, quem eu sou, é porque Ele nos ama. Ele te ama e Ele me ama com a graça de Deus. Amém, não é? Graças a Deus. Deus não tem vergonha nenhuma de ser o Deus de gente como eu. Nenhuma vergonha. Em segundo lugar, nós precisamos aprender que Deus quer usar pessoas com as experiências de vida da gente, apesar do nosso passado, apesar das nossas dores, apesar das nossas inquietações,
apesar do nosso sofrimento, dos traumas, Deus quer usar a gente, porque Ele precisa de pessoas com a experiência de vida que eu tenho para abençoar pessoas que estão sofrendo hoje. Todas as nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, contribuíram de forma efetiva para a minha formação como pessoa, para a nossa formação, para fazer com que você seja a pessoa que você é. Cidadão, trabalhador, trabalhadora, chefe de família, membro da família, não é? Suas experiências de vida ajudaram a formar você. Foi assim que você chegou até aqui. Foi assim que você se tornou membro desta igreja. Foi assim que você foi chamado por Deus para segui-lo, do jeito, com as suas experiências de vida. O salmista, ele diz assim: tu criaste. Olha, parece que ele está dizendo, você foi moldando o íntimo do meu ser. Foi Deus que foi trabalhando isso na sua vida, permitindo que você passasse por essas experiências, para que você pudesse se tornar a pessoa que você é. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste. Sabe o que é tecer, né? Quem gosta de tricô e crochê, né? Acho que o crochê é mais terapêutico ainda, né? Aquela agulhinha que vai puxando fio, puxando fio, puxando fio, puxando fio, e quando você vê, está aquele tecido formado. É assim que fomos formados, como se tivesse um fio entremeado, que vai sendo puxado daqui, puxado dali, dá um nó para cá, dá uma laçada para lá, e você chegou até aqui desse jeito. E o salmista diz, foi o Senhor que me conduziu. Foi o Senhor que foi moldando a minha personalidade, o meu jeito de ser, as minhas experiências, como quem molda um tecido. Maravilha, não é? Que coisa boa. Foi o Senhor que nos fez para que Ele pudesse usar gente como a gente para abençoar quem está aflito hoje. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar a sua vida. E essa é uma coisa que a gente precisa aprender. Acho que os nossos filhos adorariam saber o jeito que nós fomos tecidos, moldados, como nós fomos sendo trabalhados ao longo do tempo, nossas dores, nossas frustrações, nossas conquistas, nossas vitórias também, porque tudo isso foi importante, tudo que você conseguiu até hoje. As coisas certas e erradas que nós fizemos contribuíram para que a gente chegasse até aqui. E prestem atenção, Deus teceu a nossa vida com essas agulhinhas, né? Ele teceu até as coisas ruins que nós fizemos, tá bom, gente? Deus foi tecendo a gente para que nós chegássemos até aqui. E em terceiro lugar, o salmista ele vai indicar que nós precisamos aprender que a vida é feita de muitos aprendizados. Nós ainda não aprendemos tudo. Ainda temos muito que aprender. Deus tem muito que trabalhar na vida da gente. Somos criaturas em processo. Acho que é bom a gente entender isso. Acho que nossos filhos adorariam saber que nós temos consciência de que somos criaturas, somos pessoas em processo de aprendizagem. E podemos aprender com os nossos filhos, podemos aprender com aqueles que nós amamos, sim, dentro da nossa casa. Ainda temos muito a aprender, é isso que eu quero colocar para a gente agora. Se chegamos até aqui, é porque conseguimos superar muitos obstáculos em uma jornada que envolveu muitos aprendizados. Conseguimos aprender aos trancos e barrancos. Aprendemos o que é cair e o que é levantar, não é verdade? Aprendemos o que é o certo e o errado, do jeito que deu, do jeito que a vida ofereceu, mas fomos aprendendo passo a passo, né?
Aqui nós temos muitas cozinheiras, né? Todas. Seu primeiro arroz, quando você fez, como é que foi? Uma tragédia, não foi? A primeira vez que você cozinhou alguma comida para agradar alguém foi uma tragédia, tenho certeza disso. Mas como foi o último prato que você fez? Quando alguém olhou, alguém te elogiou, alguém... Eu disse, graças a Deus, porque foi aos trancos e barrancos, né? Só Deus sabe quantos anos foram necessários para você tentar acertar e errar, até chegar ao nível de perfeição que você tem para fazer aquilo que você gosta. Olha, para fazer aquilo que você gosta. Só para fazer aquilo que você gosta. É isso que nos habilita, gente, a nós darmos o próximo passo. Se eu aprendi até aqui, posso aprender mais. Deus continua tendo sonhos conosco. Deus tem planos para todos nós. Deus tem plano para nós como pessoas. Deus tem planos para nossa família. Deus tem planos para nossa sociedade. Deus tem planos para toda a humanidade. Deus é um Deus que planeja. É um Deus que coloca, esquadrinha e pensa no nosso futuro o tempo todo. Por isso que o salmista ele vai também dizer: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Deus está pensando grandes coisas para a sua casa, gente, para a sua família. É importante que a gente entenda isso, que a gente ainda não experimentou tudo o que a gente tinha que experimentar. Ainda estamos em processo, ainda estamos construindo aquele tipo de gente que Deus gostaria que nós fôssemos. E quando é que a gente vai conseguir? Olha, eu tenho certeza que será no dia que você encontrar com o Senhor face a face e puder ouvir o convite amoroso dele. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde. Eu acho que esse processo nunca vai terminar. Até no último instante, nós podemos aprender, renovar a nossa mente, mudar as nossas atitudes. Deus tem planos maravilhosos para a gente. Para a gente concluir essa palavra, gente, olha, o Salmo 139, ele é um salmo muito rico de reflexão. Convido você a fazer uma leitura pela manhã, meditativa, como se fosse uma leitura de espiritualidade mesmo, uma leitura devocional, para você deixar o texto falar ao seu coração. Só que lá no final tem uma coisa que eu gostaria que a gente prestasse um pouquinho atenção. O salmista, depois de constatar isso tudo, saber que Deus sonda o coração deles, Deus o conhece, Deus sabe quais são as suas experiências de vida, Deus tem planos para a nossa vida. Depois do salmista constatar isso tudo, ele faz uma oração. Uma oração. Ele diz para Deus: eu quero ser analisado pelo Senhor. É como se o salmista se sentasse, ou se acomodasse no divã de Deus, tendo Deus como seu analista. Ele se coloca como alguém que se assenta no divã de Deus para se confessar, para se abrir, para dizer: olha, eu fui isso até hoje. Como é importante a gente fazer isso. Como que o salmista reconheceu nisso um primeiro passo para a transformação da sua própria vida, a fim de que ele contribuísse, intervisse decisivamente, de forma eficaz, na formação das pessoas com quem ele convive, principalmente da nossa família, fazendo com que a gente possa ser um operador do cuidado. Nós sermos agentes de cuidado dentro da nossa casa.
E tudo isso começa com uma abertura nossa para o cuidado de Deus para conosco. Ele diz no final: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo que te vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que oração, né? Que a gente possa fazer essa oração nesse momento, permitir que Deus nos transforme. Acho que nossos filhos gostariam muito de saber que nós temos medo do nosso passado, mas esse medo do nosso passado nos estimula a buscar a Deus, uma transformação de vida e buscarmos nos tornar pessoas melhores para abençoar aqueles que nós estamos juntos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ouvirmos Tua voz, de sentirmos Tua presença aqui junto com os nossos irmãos e irmãs, permitindo que o Senhor fale ao nosso coração de forma tão específica. Senhor, Tu nos conheces, como diz o salmista. O Senhor sabe quem nós somos, sabe como chegamos até aqui. O Senhor conhece o nosso passado, sabe a nossa história de vida. E muito obrigado por saber que, apesar de tudo isso, o Senhor nos ama. O Senhor quer confiar na gente, quer entregar tarefas em nossos ombros. E tem planos maravilhosos para a nossa vida. E nós queremos experimentar todos, ó Deus. Queremos, ó Deus, desfrutar de todo o Teu cuidado, junto com aqueles que nós amamos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos ensine a sermos aquelas pessoas a quem o Senhor quer usar para abençoar o mundo em que nós vivemos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom a gente poder ouvir essas coisas, né? Tomara que nossos filhos gostem de saber que nós estamos pensando nisso. Estamos deixando Deus trabalhar na vida da gente. Essa série de mensagens continua no domingo que vem. E que Deus possa nos preparar para aquilo que Ele quer falar conosco proximamente. Amém? Até o próximo domingo, a todos e todas que estão no YouTube.